Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo, ao professor Sorrilha. Hoje está eu e o Caio aqui. Um abraço aí a todos que estão escutando. Um abraço, professor Sorrilha. Hoje o tema do nosso episódio ele vai ser um pouco diferente do anterior, que a gente tratou mais de poesia. Hoje o tema é quadrinhos e ditadura, a resistência e o Eternauta. E a gente vai falar aqui mais propriamente do contexto argentino e como o Eternauta ele se relaciona diretamente com a série. E nesse sentido, o quadrinho ele é feito por Hector Herman Oesterheld, ele fez o roteiro, e a arte é feita por Francisco Solano Lopes. E é um quadrinho já canônico, que recentemente teve até uma adaptação da Netflix, onde o Darín, que quem conhece o cinema argentino sabe quem é, ele fez o personagem principal, que é o Juan Salvo. E a gente vai ver como essas duas histórias se conectam. Então, bora pro episódio. Bom, agora eu vou dar uma contextualizada acerca da ditadura militar argentina. Como o golpe se consumou e como ele foi precedido. Os momentos anteriores ao golpe são marcados pela deteriorização política e principalmente, isso aí é muito claro em praticamente todas as ditaduras, polarização ideológica e também uma desagregação social. Segundo o autor que a gente vai usar como base aqui, Luiz Alberto Romero, que ele tem um livro chamado Breve História Contemporânea Argentina, de 2017. O período que foi o da volta do Perón de 73 até 76 foi marcado por sucessão de crises que correram à base do sistema político-social construído nas décadas anteriores. Então, a partir dessa ótica, a gente consegue analisar que o retorno do Perón foi recebido com grande entusiasmo popular, porém com uma grande divisão dentro da própria ala peronista. De um lado, os setores mais tradicionais e sindicais, e de outro, a juventude e os montoneiros, né, que viam Perón com a possibilidade para uma revolução social. O Romero, o autor, também vai mostrar que essa cisão rapidamente evoluiu para um confronto aberto. Então ele coloca nesse livro que eu citei, o Breve História Contemporânea da Argentina, que o enfrentamento das alas do peronismo degenerou a uma guerra interna que foi o prelúdio da violência generalizada dos anos seguintes. Em meio a essa disputa interna da própria ala peronista, o país entrou numa espiral de violência, uma onda de violência, com vários grupos guerrilheiros, como o ERP, né, o Exército Revolucionário del Pueblo, e os montoneiros, e que aumentaram suas ações armadas. E com isso o Estado passou a responder com a repressão, enfim, uma forte repressão e o estabelecimento de uma espécie de chamado Esquadrões da Morte, que eram vinculados diretamente às forças de segurança. Então, dessa maneira, o autor mostra que antes mesmo da ditadura, do golpe, a violência já estava, enfim, a violência, a repressão já estava sendo normal. É o chamado agir em nome da ordem, mas fora da legalidade. E também nesse período a economia deteriorou, a inflação estava descontrolada, um completo caos social, e foi aí que as Forças Armadas viram todo esse momento como um pretexto para intervir. E aí em 74 o Perón morre. E aí que a crise se agrava ainda mais. Quem assume é a Isabelita Perón, né? A sua esposa. Que ela não é a Evita Perón, né? Que é um grande símbolo, né? Enfim, muito querida na Argentina. A Evita Perón, que foi uma esposa anterior que o Perón teve, que, enfim, faleceu. Aí essa que assumiu depois da morte do Perón foi a Isabelita Perón. Que, inclusive, ela tá viva até hoje. Tá lá com seus 90 e tantos anos, tá viva até hoje. É Maria Estela Martínez de Perón. Ela não tinha muito vamos dizer assim, o cacuete, né? Vamos dizer, o jeito de liderança. Ela não era líder. Então ela acabou cedendo muito ao José Lopes Rega, que foi o criador da Aliança Anticomunista Argentina. Era uma organização paramilitar que era famosa por perseguir opositores, basicamente. E para o Romero, esse período marcou o início da institucionalização da violência, a oficialização da violência como método, o que preparou o terreno para, enfim, para a ditadura e o autoritarismo militar. E de 73 a 83, que foi o período que a Argentina viveu o governo militar, foi um dos períodos mais sombrios da história argentina, o chamado processo de reorganização nacional, que era uma ditadura militar, né? Uma ditadura cívico-militar, né? Uma forma mais correta de dizer,
que governou de março de 76 até dezembro de 83, que derrubou a Isabelita, né, Maria Estela, e colocou no poder o Jorge Rafael Videla. Enfim, que instaurou um estado burocrático fortemente autoritário com um plano sistemático de repressão e violência. Era basicamente assassinatos, sequestro, tortura, desaparecimento. Então aí, né, enfim, no desaparecimento entra ocultação de cadáver, enfim. Fora como que eu posso dizer? Pessoas tendo que fugir do país, né? Sem dúvida nenhuma, para não sofrer as violências. E segundo o Luiz Alberto Romero, no livro ele coloca que esse golpe tratou de um projeto de refundação autoritária do Estado argentino, que tinha como objetivo, sem dúvida nenhuma, eliminar a militância de esquerda, isso é fato, mas também reestruturar toda a sociedade em volta de valores morais, óbvio, e também de uma economia liberal. O autor também coloca que o caos econômico, a crise de autoridade, as lutas faccionais, a violência entre as guerrilhas e a Aliança Anticomunista Argentina, tudo isso em 75 criou condição ideal para um posterior golpe que foi consumado no começo de 76. Os militares chegaram no poder prometendo colocar ordem, enfim, e instituindo o monopólio da força, mas os métodos eram completamente radicais, buscavam eliminar pela raiz os conflitos da sociedade, o que foi traduzido basicamente em repressão integral e sistemática, que foi liderada pelas três frentes das Forças Armadas clássicas, né? O Exército, a Marinha e as Forças Armadas. E a Força Aérea, perdão. Que já vinha sendo praticada em Tucumã desde 75 e depois foi, enfim, traduzida ou, enfim, transpassada para toda a Argentina. Os militares, como em toda ditadura, concentraram o poder, dissolvendo ou subordinando os grupos militares. E apesar de aparentar que havia uma anarquia entre esses subpoderes, vamos dizer, né, entre essas forças paramilitares, era tudo completamente controlado e fazia parte do plano. O Romero chama esse momento de ápice da violência estatal e da aniquilação institucional. Falou que, enfim, ali eram cerca de 30 mil pessoas sequestradas e desaparecidas, vítimas dessa repressão que foi totalmente planejada, que o Romero chamou de terrorismo de Estado institucionalizado. E houve, claro, né, enfim, com esses grupos que nós estamos falando, houve a repressão clandestina, houve também, além disso, a censura. E nesse sentido, houveram centros clandestinos de detenção, que foram multiplicados pela toda a Argentina. A grande imprensa argentina foi um papel importante, mas ao mesmo tempo ambíguo, conforme foi ressaltado por Jorge Saborido e Marcelo Borretti. Na Argentina seria Borregi, né? Eu aprendi essa com Sorrilha. No livro Vocês e Silêncios, La Prensa Argentina e la Ditadura Militar, que fala como os jornais mais argentinos, como Clarín, La Nación e La Prensa, praticaram uma autocensura, chamada de funcional à estratégia de desinformação, estabelecido pelo regime, claro. Os autores também pontuam que o general Videla ele chegou a elogiar a imprensa, inclusive, por cumprir com plena responsabilidade o papel de, enfim, de mediação da opinião pública, afirmando que eles eram uma imprensa leal e objetiva. Porém, se a gente vê, enfim, né, se um ditador está elogiando, a gente consegue ver que na prática essa responsabilidade significava omitir notícias sobre sequestros, tortura, enfim, desaparecimento, as violências, enfim, tudo o que havia ocorrendo. E segundo os autores, o Saborido e o Borregi, a ditadura sustentava um discurso diurno, que era, vamos dizer assim, na fachada agia na normalidade, era moderada, mas enquanto por baixo dos panos era, enfim, vamos dizer, por baixo dos panos, que seria o noturno, né? Quando a noite cai, era um terror, enfim, uma repressão, um terror, enfim. Como a gente consegue ver como tudo é maquinado, né? Todos os passos, tudo é controlado. Vão mostrar por um lado aqui, mas na hora de agir a gente age por outro lado. E é claro,
chamada, né, autocensura, né, entre aspas, desses meios de comunicação, foi também uma imposição, mas também foi uma escolha estratégica, sem dúvidas, porque os meios de comunicação eles preferiam o silêncio e, enfim, essa moderação, ou vamos dizer, neutralidade, pois estavam buscando preservar seus interesses econômicos, enfim, né, empresariais e econômicos, isso sem dúvida. E essa cumplicidade da mídia, vamos dizer assim, foi um dos pilares que permitiu o regime, essa ditadura, enfim, o regime militar, manter uma imagem de ordem e de progresso, né? Apesar de não ser Brasil, né? Mas manteve uma imagem de ordem e progresso diante do caos que eles mesmos estavam instaurando. E seguindo nessa mesma linhagem, claro que a censura e a repressão não foi só na área do jornalismo. Toda a área de comunicação e arte também sofreu censura, como o teatro, a música, enfim, o cinema. Segundo a autora Ana Laura Lusnich, no texto dela Resistência Política e Ficção Cinematográfica Argentina, ela observou que um determinado setor do cinema foi foi muito importante para exercer críticas e uma reflexão política por meio de alegorias e metáforas. Conjuntura essa que a gente vai falar daqui a pouco com o Eternauta, com o quadrinho Eternauta. E que se encaixa perfeitamente nisso que a autora falou. A ficção alegórica buscava expressar de forma oblíqua o terror e o irrepresentável. Trecho esse que a gente tirou do livro dela. Sendo assim, da impossibilidade de você representar diretamente a violência, as obras passaram então a recorrer a símbolos, a metáforas, a distorções, a narrativas. É o clássico que a gente vê muito aqui no Brasil, que é o que a gente estuda mais, né, desde a escola. O Cálice do Chico Buarque, enfim, outras formas vamos dizer, de crítica velada, vamos chamar assim, né? Pois a crítica abertamente, você não podia fazer uma crítica, enfim, abertamente, senão você sofreria problemas sem dúvida nenhuma. E nas palavras da autora, a opacidade se tornou a linguagem da resistência. E essa opacidade é muito interessante falar que não era sinal de fraqueza, mas um gesto de sobrevivência. E isso também de estética e política. A tentativa de falar o inenarrável, de narrar o inenarrável, vamos dizer assim, de preservar o espaço contra o espaço da imaginação contra o discurso autoritário. E dessa forma, o Eternauta se tornou mais do que uma obra de ficção. Se transformou em um veículo de memória e resistência simbólica, permitindo que a crítica política continuasse existindo no momento de tanta repressão. E agora o Ícaro vai entrar um pouco mais no Eternauta em si, que é com o, enfim, né, o quadrinho, não, mas agora recentemente teve a série, né? Que como diria o Sorrilha com maravilhoso o Darim, ou como diria o craque Neto, monstro sagrado Ricardo Darim. Ele que eu recomendo tudo. Já vi um monte de filme dele, recomendo tudo. Um Conto Chinês, Relatos Selvagens, Nove Rainhas, maravilhoso, Segredo dos Seus Olhos. O mais chatinho, e inclusive tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje, mas para mim o mais chatinho, o mais fraquinho é o Argentina 1985, que inclusive o professor recomendou, mas para mim achei muito devagarzinho, muito. Mas também é um bom filme, sem dúvida nenhuma. Agora passa a palavra pro meu parceiro Ícaro. Dado então toda essa conjuntura complexa da Argentina na época, a gente pode passar a entender como a nossa obra aqui, o Eternauta, ela se encaixa em tudo isso e como ela vai se tornar um marco cultural para a Argentina e posteriormente um marco global em como se fazia histórias em quadrinhos. Para começar, a história do Eternauta se inicia antes da ditadura militar. Entre 57 e 59, o roteirista Hector Herman Oesterheld e o desenhista Francisco Solano Lopes, eles publicam a primeira versão do Eternauta na revista Hora Zero, que era feita de forma semanal e era parte da editora Fronteira. E como destaca o professor Douglas Pigozzi, trata-se de, abre aspas, uma das principais obras de ficção científica em quadrinhos da história latino-americana. Nesse sentido, ela não se torna um marco apenas argentino, local. Sua influência é tão grande que existem alguns trabalhos que buscam uma influência do Eternauta até em obras posteriores, como o do Alan Moore,
e de uma onda britânica dos quadrinhos. Nesse sentido, a primeira versão do Eternauta, ela começa o enredo de forma sutil. E aqui é inevitável que tenha alguns spoilers, a gente tentou tirar ao máximo eles, mas para explicar toda a conjuntura é bem complicado. Então, a conjuntura começa da seguinte forma. Uma misteriosa neve mortal começa a cair sobre o Buenos Aires em pleno verão, e ela mata todos os que entram em contato com ela. E nisso, um pequeno grupo de sobreviventes que se encontravam jogando truco, eles acabam resistindo a isso por estar fechados em casa, né? E liderados por Juan Salvo, que na série da Netflix é interpretado pelo Darín, que todo mundo que se aventurou um pouco pelo cinema argentino, acho que com certeza conhece ele. Eles passam a procurar entender e depois resistir a o que vai ser descoberto como uma invasão alienígena. Então, nesse sentido, para além de uma ficção científica, os autores estavam estruturando aqui algo muito mais político e humano. Em síntese, Oesterheld e Solano Lopes, eles criam o que o professor Pigozzi chama de herói coletivo. E o que é isso? A gente vê que nessa história a resistência não é feita por um super-homem solitário típico dos quadrinhos norte-americanos da época, mas sim pelo cidadão comum, que é o Juan Salvo, o vizinho, o pai de família, o amigo, que juntos uns aos outros eles assumem uma resistência. E esse homem comum no quadrinho ele se torna herói na medida que ele passa a agir coletivamente. Então, aqui já fica um pouco evidente a ponta das motivações que faria os autores sofrer grande parte das repressões que eles sofreram no regime e a perseguição durante esse tempo também. Nesse sentido, a primeira versão do Eternauta ela antecipa uma visão ética e política da resistência, onde a força ela reside na ação coletiva e não em uma figura isolada de um salvador. Podemos entender assim que essa concepção já representava nas entrelinhas uma crítica ferrenha ao individualismo e um reforço a algumas concepções comunitárias. Fato esse que a gente vai ver aqui, que vai ser muito reforçado por Oesterheld, principalmente por Oesterheld, né, em O Eternauta 2 e na sua vida em si, na sua campanha política, na sua militância. Quase 20 anos depois do primeiro quadrinho, no auge da ditadura, eles retornaram com essa obra em uma nova versão. O Eternauta 2 foi publicado na revista Scorpio e trouxe agora um tom bem mais explícito e também mais político e trágico. E segundo Roberto von Sprecher, em seu artigo denominado Discurso Montoneiro, nas historietas de Hector Hermann Oesterheld, ele destaca que nesse período da publicação do Eternauta 2, o roteirista ele já era um militante dos montoneiros e esse fato passou a influenciar diretamente na sua produção artística. Sprecher destaca também que a segunda versão do Eternauta é atravessada diretamente pela denúncia do imperialismo e pela exaltação do povo como sujeito revolucionário. Nesse sentido, Juan Salvo agora não luta apenas contra uma invasão alienígena, mas ele também se torna símbolo de um povo oprimido que resiste à dominação, refletindo assim, a gente pode ver, diretamente a situação da Argentina. E, abre aspas, o autor fala: hoje pode ser surpreendente que Oesterheld tenha ingressado na guerrilha quando tinha mais de 50 anos, pois era muito mais velho do que a média dos militantes, mas foi uma decisão compreensível, tomada por outros da sua idade. A causa era lutar para mudar uma ordem social injusta. Podemos nos perguntar por que ele continuou essa luta quando a vitória militar não era mais possível e por que, em 77 e 76, seguiu o diagnóstico absurdo da liderança dos montoneiros, que presumia que a ditadura estava em declínio e a organização armada avançava. Por que ele se rendeu ao seu martírio final? Mas o seu não foi um caso excepcional, nem foi uma decisão puramente individual. Milhares de argentinos tomaram decisões semelhantes. A escolha entre a libertação ou morte não era apenas um slogan. E a gente vê aqui então como o roteirista ele já estava completamente dentro da militância nesse período e tinha seus ideais bem impostos e bem evidentes. Segundo aqui novamente o professor Pigozzi, o Oesterheld na época de produção do quadrinho do Eternauta 2, ele também estava influenciado por fortes ideais socialistas. E ele tinha como referência para seu pensamento e prática política os personagens famosos como o Che Guevara, o Fidel Castro e o Karl Marx.
Em síntese, a partir dessa radicalização, o Osterheld ele rompe definitivamente com uma neutralidade e sua arte ela toma caráter de resistência explícita e o preço final acaba sendo altíssimo porque em 77 que é uma coisa muito triste, ele e suas 4 filhas eles foram sequestrados e eles desapareceram na mão da ditadura militar, até hoje nunca encontramos. E então a gente pode ver aqui que o Osterheld ele foi engolido pela mesma violência que as suas histórias já denunciavam. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a questão das interpretações políticas e, enfim, relacionar um pouco mais a obra com a ditadura. E é interessante mostrar como o Eternauta ele é o mais simbólico, o mais complexo e o melhor, acho que para representar justamente o que a gente buscou nesses 3 episódios do podcast, é relacionar a arte com as ditaduras, a arte como forma de resistência às ditaduras na América Latina. E como essa obra, o Eternauta, consegue ser consegue ser um símbolo para isso, como o invasor alienígena, a luta contra o invasor alienígena é uma luta contra enfim, o regime militar, como, ou contra a dominação imperialista. Isso é, vamos dizer, o que deixa mais claro, acho mais evidente, ou enfim, melhor representa tudo isso que a gente está querendo falar nesses 3 episódios. Interessante falar como na obra o alienígena não é simplesmente uma força externa, mas também um poder opressor que atua sobre o povo latino-americano, que foi observado por Malta Albuquerque, que fala o seguinte: utilizou a historieta para denunciar o imperialismo imposto na América Latina, ou seja, transformou o gênero de ficção científica em uma plataforma de crítica política direta, o que eu já falei um pouco mais cedo, e que, enfim, conversa perfeitamente com exatamente o que a gente está falando, a arte como resistência. Então a guerra contra o invasor reflete também, claro, uma luta de classes. E nessa mesma obra, os autores falam que o imperialismo não é entendido somente no sentido leninista, né? Ou enfim, no sentido da Rosa Luxemburgo, mas como um sistema global de subordinação exercida por forças desiguais sobre a base da exploração dos menos poderosos. E essa leitura de Malte Albuquerque aproxima o Eternauta de outras expressões de cultura de resistência latino-americana. A luta de Juan Salvo e seu grupo é uma alegoria da América Latina, enfrentando uma dominação estrangeira e o autoritarismo. A obra fala politicamente não apenas pelo que diz, mas também como mostra o uso da sombra e até mesmo a alegoria de neve que adquire uma camada teórica. Que, enfim, para quem enfim lê o quadrinho ou vê a série, a neve tóxica ela adquire um valor profundo. Não é simplesmente uma neve tóxica que dentro do sentido ali, se vamos dizer, se você mostrar para uma criança, para um jovem, tudo bem. Mas ela adquire um significado além daquilo. Que ela pode mostrar um medo coletivo, a alienação, o silêncio que é imposto pela repressão, que caracteriza um período ditatorial sem necessariamente se precisar nomeá-lo. E também fora essa neve, agora vai um pequeno spoiler, que sempre que se descobre uma raça alienígena, encontra uma raça ainda superior, ainda maior que está por trás dessa. Que, enfim, é entendido como uma crítica a como um apoio imperialista na proliferação de ditaduras na América Latina. Isso, o que a gente consegue compreender disso? Que o inimigo não é só um inimigo que está evidente. Existe uma força maior por trás que sustenta tudo aquilo. E essa radicalização, essa militância política do Osterheld, enfim, aí cada um vai falar de um jeito, enfim, assim como é o Rollaser do Santos, tem cara que é Rollaser, cada um fala de um jeito, mas enfim. O autor do Eternauta e toda essa militância política colocada no Eternauta, ela atravessa toda a obra, segundo a leitura do Sprecher, que ele fala o seguinte: podemos ler o relato como uma utopia montoneira, com um povo armado e um conselho governante que responde à vontade popular, sem dúvida.
ou sem duvidar. Em outras palavras, a narrativa do Eternauta se estrutura como uma utopia revolucionária, onde o povo é o verdadeiro herói. E não para aí. O autor também fala que o Oesterheld, né, o autor do Eternauta, segue planteando a liberação como única opção válida. Que no caso ele substitui o lema peronista, né, que é Perón ou Muerte, por Liberação ou Muerte. Que é uma expressão que aí sintetiza aquilo que a gente vem falando e que é o tema, vamos dizer, né, do nosso podcast, que é a fusão entre a arte e a militância. E agora eu passo a palavra para o meu parceiro Icaro novamente. Então, como a gente pôde ver, durante regimes autoritários, durante esses 3 episódios, a gente pôde perceber isso bem. A cultura sempre se torna um campo de disputa e um campo também passível de grande resistência simbólica. Mesmo sob censura, perseguição, repressão, os artistas, os poetas, cineastas, os quadrinistas aqui, eles desenvolvem estratégias alegóricas e metafóricas para expressar a sua crítica ao regime, preservar as memórias coletivas e lutar ativamente contra a repressão também, como a gente viu que o Westerheld fez ao se juntar à guerrilha monteneira, né? E como destaca Ana Laura Losnitz no artigo que a gente já citou, é, nesse período, o segmento do cinema argentina, ele passou a exercer a crítica e a reflexão é, em contraponto às práticas políticas, sociais e econômicas que o regime militar instituía. E para escapar da censura, os filmes e outras produções artísticas, eles recorreram ao que ela, abre aspas aqui, um modo de representação que desafiou e deslocou o cânone realista, fecha aspas, optando assim pelo conceito de opacidade que a gente trouxe e pela ambiguidade como modo de sobrevivência estética. E é exatamente isso que a gente observa em O Eternauta, que mesmo que ele adquira um tom um pouco mais explícito, as suas alegorias não são nada realistas e nada, tipo, eles não citam diretamente o regime e nem passam perto de fazer isso. Então, essa aposta na metáfora, ela é bem mais que um recurso formal, ela trata de uma forma de resistência, assim, pura e simples. E sobre o autoritarismo, quando a palavra direta ela se torna perigosa do modo que a gente viu, a opacidade artística que a gente traz aqui, ela torna-se linguagem própria de resistência. E nesse sentido, o Eternauta, com sua narrativa alegórica da invasão e sobrevivência, participa desse mesmo movimento de cinema de resistência simbólica que o cinema traz, que a Luznit descreve. Em diálogo com esse fenômeno, Alejo Steinberg, no texto O Discurso para lá das Palavras, Análise Ideológica das Histórias, Leituras de O Eternauta e Slotbar, que é um outro autor aqui muito influente. Ele fala que os autores eles recorrem ao conceito de estruturas de sentimento, que é do pensador Raymond Williams, para explicar como a arte ela expressa essas emoções sociais compartilhadas em tempos de repressão. Segundo Steinberg, essas estruturas representam constelações imprecisas de sentidos e práticas, que especialmente significativas em situações como a da Argentina e da época da ditadura, quando a censura bloqueava a construção de significados coletivos. A arte, então, nesse âmbito, ela se torna o espaço onde aquilo que a gente trouxe bem, de forma bem evidente, um espaço onde o indizível, onde o medo, o silêncio e a esperança, ele é traduzido diretamente em imagens e em metáforas. O Williams, ele via como a cultura como um lugar de experiência vívida, capaz de revelar sentimentos, de revelar tensões, que ainda não estavam tão cristalizados em discursos políticos. E em O Eternauta, a neve, o isolamento, o heroísmo coletivo, eles condensam justamente essas emoções que a gente pode pensar aqui e ver como inerentes ao período do regime ditador argentino. O medo, o desejo de resistência e tudo isso atravessa diretamente a sociedade argentina do período. Como observa Luiz Romero em seu livro, a cultura argentina nesses anos 70 ela foi marcada principalmente por uma lógica de guerra
e pela divisão entre amigos e inimigos, em que a repressão estatal procurava eliminar qualquer forma de dissidência. E nesse contexto, o gesto artístico de manter viva a pluralidade, de criar zonas simbólicas onde a liberdade ainda podia ser imaginada e constituída, só esse ato em si, ele já constitui resistência, não necessariamente precisa adquirir um tom político, como a gente vê aqui que o Eternauta realmente adquire, mas só esse campo alegórico, ele já é um ato de resistência em si. E desse modo, tanto o Eternauta como o cinema, a literatura da época, eles não foram obras de apenas obras culturais, eles foram um espaço de um, assim de se dizer, de um respiro histórico, onde o povo argentino ele pôde continuar sentindo, pôde continuar imaginando, narrando as suas histórias e até mesmo criticando. E nesse sentido, tudo isso ocorria enquanto o regime tentava ativamente apagar todas as vozes, como o efetivamente fez com o nosso autor aqui, que é o Hector Hermann Oesterheld, que infelizmente veio a ser vítima de todo esse regime. Então é isso aí, a gente fica por aqui com mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência de ter ouvido. Um abraço, professor. Ícaro vai falar alguma coisa, Ícaro? Só agradecer novamente, professor, por ter escutado nosso podcast e eu vou indicar também as fontes todas que a gente citou aqui. Inicialmente, as fontes históricas e de contexto, a gente pegou a obra do Luiz Alberto Romero, Uma Breve História Contemporânea da Argentina, a do Borrelli, do Saborido, que é Vozes e Silêncios, a imprensa argentina e a ditadura militar. Mais sobre cultura e resistência, a gente pegou a da Ana Laura Lusnich, que se chama Resistência Política e Ficção Cinematográfica, Argentina entre 76 e 89, a do Alejo Steinberg, que é O Discurso para lá das Palavras, uma análise das historietas, as leituras do Eternauta Slot Bar, também do Raymond Williams, que é Marxismo e Literatura, mais especificamente sobre o Eternauta e a Argentina, a gente tem as duas do Douglas Pigozzi, uma chamada O Papel do Poder Político na Obra, O Eternauta, de Oesterheld e Solano Lopes. A segunda chama As Histórias em Quadrinhos e a Consciência Crítica acerca do Autoritarismo na América Latina, O Eternauta 2. Também tem a do Roberto von Spratt, que chama Discurso Montoneiro nas Historietas de Hector Hermann Oesterheld. E, por fim, a do Márcio José Melo Malta e do Iago André Duarte Albuquerque, que é O Eternauta, Ciência e Ficção contra o Imperialismo. É isso, todas as obras elas vão estar indicadas na descrição. Além disso, tem as fontes diretas dos quadrinhos e da série adaptada ao Netflix. E é isso, muito obrigado a todos.